Oi, gente, e aí, como vocês estão? Estamos aqui para mais um IFCast Informar para Transformar. Gostaria de lembrar vocês para nos seguir nas nossas redes sociais, curtir, compartilhar e comentar. Lembrar vocês também da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que vai ocorrer entre os dias 2 e 6 de outubro. Roda a vinheta. Bom, o assunto de hoje é sobre a atuação dos egressos e a vida deles pós a formação do IFRO. Bom, eu peço que se apresentem. Oi, gente, meu nome é o Alisson, eu sou egresso do curso técnico em Química aqui do IFRO e hoje eu fui convidado pelas meninas para falar um pouco sobre minha vivência no IFRO e o pós-IFRO, né, na atuação do técnico em Química já no mercado de trabalho. Também quero vir agradecer as meninas, né, pelo convite, eu ouvi falar muito bem do podcast, então eu me sinto lisonjeado por estar aqui para falar um pouquinho, né, sobre a nossa vivência. Olá, gente, meu nome é Cédric Cauê, eu sou técnico em Química formado pelo IFRO e hoje eu vim falar sobre a minha atuação como técnico em Química, minha formação e tudo mais. Eu agradeço às meninas pelos convites, ao Daís e os outros servidores que estão aqui presentes e a minha empresa, a Valfarm, por ter me liberado para ter vindo aqui, tá bom? Então, eu também gostaria de agradecer a vocês por terem vindo. E com a primeira pergunta, eu gostaria de saber se desde o começo foi de vocês quererem estudar no IFRO, se foi uma vontade de vocês, sim ou não? Tá, do meu foi sim, né, partiu de mim, porque eu estudava em escola estadual, acredito que a grande maioria, né, estudava em escola estadual e queria mudar a maneira de estudos, né, então eu queria mudar de escola, então tá finalizando o 9º ano já. E aí tinha uma vizinha, né, que morava na rua da minha casa e aí ela fazia aqui no IFRO. Então fui procurar informações com ela e nisso descobri o IFRO, vim me inscrevi, foi bem dificultoso que a gente vinha de lá para cá, sempre faltava documentação. E aí consegui me inscrever, consegui passar e na escolha do curso, como eu tinha uma base bem pouca do ensino estadual, né, sobre a química, e aí eu falei, não, então eu sei o básico, então eu vou optar por química também. Mas aí depois que você entra no IFRO, você sabe que nem o básico você sabe direito, né? Então o IFRO realmente mudou. Mas sim, foi uma escolha minha. Eu queria vir pra cá. Foi uma escolha minha entrar aqui, então a minha entrada foi meio complicada, porque eu não passei na primeira chamada, eu passei na segunda. Então não desista se você não passou na primeira, foca. E eu me lembro que quando eu entrei aqui, a gente, na verdade, no processo seletivo da segunda chamada, tinha 2 dias. E eu não olhei a chamada porque eu já tinha desistido. A primeira chamada não veio, então deixa pra lá, não vou conseguir. E fui olhar no segundo dia, que era o último dia pra trazer os documentos. Aí tava lá meu nomezinho, aí foi minha correria de ter que ir na minha escola antiga, pegar histórico, nananã e nananã. Mas sempre foi uma vontade sim, porque eu sempre passava aqui pela frente e falava, nossa, eu vou estudar aí. E tô formado por aqui, né? Bom, a gente gostaria de saber qual foi o real impacto que teve da diferença entre uma escola pública, estadual, para o federal, quando vocês chegaram aqui. Bem, foi muito grande, né? Porque quando a gente veio pra cá, os nossos padrinhos sempre falavam, olha, tem que fazer as coisas com antecedência e tudo mais, né? E aí lá na escola estadual a gente sempre tá acostumado com 8, 9, 10, 9, 10. E aí quando você chega aqui a primeira nota é 60. E aí você já pega um baque, né? Então você começa a perceber que o ensino é realmente diferente dos outros demais. E muitas das vezes, quando a gente está em sala de aula, aconteceu isso muito comigo. O professor falava, você viu isso na 5ª série, no 7º ano. E eu, meu Deus, eu não vi isso não. Isso eu vi, eu esqueci. Então, enfim, foi basicamente isso, né? Um baque é diferente, o ensino é diferente, a qualidade, né? A prestação de serviço é bem diferente. Pra mim não foi tão um baque porque os professores acolheram a gente logo de início, então eles foram de escadinha com a gente, não foi de uma vez, pai, meu Deus, química, não sei o que, não, foi bem tranquilo. A gente teve uma subida de escada, então teve dificuldades, óbvio, porque, né, saindo de um colégio estadual para um colégio assim, perfeito. Teve uma dificuldade, mas os professores e os colegas tinham um projeto chamado Apadrinhamento, né? Vocês tiveram, acho, segundo ano. E ajudaram também, que eram os alunos antigos, que ajudavam a gente a se localizar, o que a gente vai buscar, não sei o quê. Tô com dificuldade aqui, aí eles estavam lá, reuniam a gente, fazia estudo e tudo mais, então não teve muita dificuldade. Foi bem tranquilo.
Meninos, enquanto a relação entre o ensino diferenciado do IFRO, quais foram os impactos dele na vida de vocês? Bem, para mim foi as matérias técnicas, né? Como eu já havia falado. Foi bem diferente, porque você tem ali mais ou menos uma noção, já fiz isso, já vi aquilo, mas as matérias técnicas não, né? É tudo muito novo ali, a prática em si. Então, no máximo, assim, as matérias foram isso para mim. Para mim foi totalmente o contrário. As técnicas foram as que eu mais me dei bem e as normais foi que eu tive mais dificuldade. Inclusive, professor Fami, acho que ele ainda dá aula aqui, de português. Eu fui pra final com ele, fui pra matéria dele, a senhora lembra toda isso? Foi bem complicado e as outras, tipo, as matérias técnicas foram excelentes, perfeitas. E lá no português, que não ia. Fami era um dos mais difíceis. Fami fazia a gente ler diversos livros por ano. Isso a gente agradece, viu, Fami? Foi aí que eu peguei todo esse hábito de ler livros, eu li toda uma coleção que ele pediu, então todos os livros que ele passava realmente tinham impacto, né? E aí, de verdade, era um pouco tenso, porque a gente lia livro e fazia redação, e ficava aquela tensão na sala de aula. Mas tudo isso a gente tem saudade, viu, família? Então, quando vocês estavam aqui, quais foram as oportunidades que vocês tiveram? A gente teve muita... Eu acho que todo aluno do IFRO, independente de qual série esteja, participa de projetos. Seja por conta própria ou o professor fazendo na aula dele, vamos fazer um projeto. Na minha época, eu falo por mim, né? Não sei vocês, mas, por exemplo, o professor de microbiologia, ele fez um projeto com a gente de criar um produto a partir do lactobacillus. Então foi bem legal, a professora Laís, junto com alguns outros servidores, outros professores, se juntaram para fazer projetos de criar um produto. E eu me lembro que na minha turma teve umas alunas que fizeram uma sacola, um plástico, a partir da tapioca, algo assim. Mas foi bem interessante, eu acho que nessa parte todo aluno faz projeto, independente se é por conta própria ou o professor dentro de sala de aula cria com os alunos. Já na minha vivência, eu tive muitas oportunidades a partir de um estágio que eu consegui, né, que a gente estava no segundão ali, e a gente sempre imagina, não, fazer estágio, para no terceirão focar no TCC, né, Enem e finalizar. E nisso eu estava procurando estágio, uma colega minha, eu acho que foi tudo muito organizado, sabe, tipo, não sei se estava muito tudo traçado, porque hoje em dia eu só estou onde eu estou porque isso aconteceu. Então, eu conversei com ela e ela me apresentou. Você faz 6 meses de estágio e aí nos 2 últimos esse aluno prepara um próximo e ele fica nesse laboratório. Nisso, minha colega levou para mim fazer essa entrevista com a professora no laboratório e nesse dia eu conheci a professora que mudou a trajetória da minha vida. Ela me deu todo o percurso e gostaria muito de agradecer a professora Márcia, ela mora aqui, olha, no meu coração. Ela me acolheu mesmo como uma mãe já dessa vida acadêmica, né? Ela que me impulsionou. E nesse dia eu fiz entrevista todo nervoso e ela, não, fica calma e tudo mais. E até hoje eu não esqueço, ela finalizou a entrevista, perguntou, né, sobre minha disponibilidade e tudo mais, perguntou, você gosta de lavar a louça? E aí eu ri, né, falei, não, você tem alguma coisa? Eu falei, não, professor, eu lavo tranquilo. E beleza, semana que vem você começa. Comecei com ela nisso uma semana antes da pandemia, e aí nessa semana eu era muito recluso, né? Falei assim, não, eu não vou perguntar muita coisa. Eu queria, né? Então, esse é um dos conselhos também que eu falo para os meninos, você tem que perguntar, você tem que instigar, mostrar para o professor que você realmente quer. E aí nisso foi uma semana, chegou a pandemia, e ela falou, Alisson, eu estou finalizando meu doutorado, e aí eu preciso da sua ajuda, você vem? Ela conversou com a coordenação, liberou, então toda a pandemia eu passei trabalhando com a professora Márcia, com cromatografia em busca de uma nova molécula, nisso para concluir o doutorado dela. Nesse período, alavancou tudo, né? Porque enquanto alguns colegas meus estavam fazendo online, eu estava lá fazendo a prática. Então, uma das grandes conquistas que consegui foi isso, foi o estágio com ela. Trabalhei com a professora Márcia em quase 3 anos ali da minha vida. Consegui muito simpósio, ela mandou resumos do projeto de pesquisa para fora, consegui aumentar o meu currículo Lattes com isso e projetos, né? E através dela também eu conheci a professora Minelli, também que eu quero agradecer muito, né, pelo apoio que a professora Minelli me dá nessa questão acadêmica, que eu conheci ela através da professora Márcia, né? Fiz projetos de monitoria também. E a partir disso, começou a desenvolver mais coisas ainda pela frente, a partir dessa relação que eu tive com as duas, na relação profissional e tudo mais. Então, foi essas conquistas que eu consegui aqui no IFRO. Bom, meninos, é uma curiosidade minha, não sei se da Ju, mas em relação à colação de grau de vocês, como é que foi?
Foi bem triste, porque o ano que eu ia colar grau foi o ano da pandemia, então a gente tinha vários projetos, tanto do Instituto, mas também da nossa formatura. A gente idealizava uma coisa maravilhosa, eventos e muitas coisas, e chegou a pandemia e acabou com nossos sonhos. E hoje eu tenho um sentimento de que eu concluí, mas não concluí, entendeu? Porque faltou aquele eventozinho maravilhoso, porque nossa colação foi AD, então foi bem chatinho, assim, difícil, triste. Mas estamos aí, né? Bem, já na minha, a gente já estava após, né, pandemia ali, já estava voltando algumas atividades, a gente conseguiu ter. E foi um momento, assim, bem nostálgico, né, que é necessário, né, que você tem ali, que já passou por tanta coisa, a aula da saudade, né, que, nossa, já está chegando no final mesmo, e é a colação de grau. Então, no meu caso, a gente conseguiu ter, né, porque a gente estava após pandemia e foi isso. Sensação, né, de concluir. Continuando nessa conversa, eu queria saber se foi de vocês, tipo, porque tem muita gente que entra para estudar e só escolhe um curso por escolher. Foi de vocês escolherem química e tal, para poder, depois de formar, seguir na área? Sim, foi minha vontade de escolher química, porque quando eu estudei no Tiradentes, lá no Tiradentes, a gente tinha uma professora, a gente teve química no 9º ano. Acho que muita escola não tem, né, no 9º, 8º ano. E lá a gente tinha um laboratório, era minúsculo, mas era perfeito. E lá eu me apaixonei por aquilo. Falei, nossa, eu preciso seguir carreira nisso. E pensei que eu escolhi a química aqui. Bem, pra mim, gente, eu faço isso. Pra mim, quando eu fui escrevendo, eu vi, quando tentei me identificar com os outros, já vem aqui. E aí, como eu já tive uma base lá na escola estadual, mas como eu falei, né, o básico, você entra aqui, não, eu sei base, sem o básico. E aí, como eu escolhi? Eu via filmes, assistia séries. Aí eu disse, nossa, química é legal, né? Faz assim, eu falei, nossa, que é assim. Mas não, gente, eu me apaixonei por química, assim, entrei, né, com aquela expectativa e o IFRO superou todas elas. Então, tudo que eu imaginava, o IFRO me mudou, o triplo daquilo, né? Então, as experiências, a vivência no laboratório, os experimentos em si, né? Como você faz eles, você vê aquelas reações, explica aquilo, foi surreal. Então, eu estou mais ou menos assim, né? A gente tem que ter esse voo, mas acabei me apaixonando. Sério, ficamos sabendo que um aluno do 3º ano de Química faz estágio com você, e você é o chefe dela. A gente queria saber se ela te obedece certinho, se está falando tudo certo, porque sair de uma vida estudantil para gerenciar outra aluna deve ser totalmente diferente, né? Não tenho chance. É porque assim, quando a gente fala dos alunos do Instituto, a gente vê qualidade, né? Então, eu já tive 4 estagiários lá. A Yasmin, que já terminou, a Arantia, que ela fez estágio, mas por ser uma ótima estagiária, agora ela é remunerada, né? Então, até dezembro ela está recebendo remuneração. E talvez, quem sabe, já vai para a empresa, né? Depois, quando terminar. A doutora deixou para ela escolher. E agora a gente tem a Ana e o Gabriel. Perfeitos, são pessoas perfeitas, são estagiários exemplares e a gente tem muito aquela parte de já conhecer o laboratório. Então, quando eles chegaram lá, foram no laboratório de controle de qualidade, foi muito fácil, né? Uma coisa aqui, uma coisa ali, eles já entendiam, já pegavam de primeira. E é muito emocionante, assim. Eu fiz estágio aqui no IF também, então eu já tinha que lidar com os alunos, porque eu ajudava no laboratório e chegar lá num cargo assim, entendeu? De chefe, de estagiário, no IF, onde eu estudei, é muito emocionante. Muito bom. Uma coisa que me deixou um pouco triste é que o meu 3º ano eu não aproveitei muito. E o meu 3º ano a gente ia ter muita aula no laboratório, né? A gente tinha bioquímica, tinha química analítica, tinha uma coisa que eu não me lembro. E o modelo remoto foi muito difícil porque ninguém ficou acostumado, né? A gente recebeu aquele comunicado 15 dias. Só 15 dias, gente. Vamos aproveitar, descansar. Aquele 15, um mês, a gente nunca mais voltou. Voltamos a pegar o diploma, mas a gente só podia ler aqui na frente, era dividido por turno. E aí chegar lá e ter que dar ajuda para os estagiários que estão lá e saber que
eu estou agregando para o conhecimento deles, é muito, muito bom, entendeu? É tipo, daqui para ir para cá, entendeu? Eu saí daqui muito triste porque eu não tive minha festa em formatura e estou aqui muito alegre, estou ensinando um aluno do IFRO, é muito bom mesmo. Sobre qual faculdade vocês estão fazendo e como vocês fazem para conciliar entre o trabalho e os estudos? Bom, o IFRO ele me ensinou a ter, como se diz a palavra? Organização. Bom, ele me ajudou a ser organizado. Então, como vocês sabem, né? A gente precisa de organização para poder passar de ano. E como eu trabalho em período integral, né? Eu entro 8 horas, saio 5h30 e vou para a faculdade, eu passo a faculdade até 11 horas, chego em casa. Mas por eu ter essa noção de organização, é muito fácil. E a área que eu estou, que é farmácia, então os primeiros períodos ali é química e etc. Estou sendo muito bem. Inclusive, na minha turma tem 5 alunos daqui do IFRO que estão lá, que já terminaram, que são técnicos em química e o professor sempre elogiando a gente e falando sobre o pessoal do IFRO já está ok, não precisa nem ajuda os outros, E é muito bom isso. Bem, já a minha, eu faço bacharel lá na Universidade Paulista e vou para a faculdade pela manhã e quando saio já vou direto para a Fiocruz, né? Lá trabalho e lá o ambiente é incrível, muito agradável, porque a nossa chefe, a gente chama de chefinha, né? Ela é muito tranquila, então ela sempre fala pra gente, eu não cobro pontualidade, eu cobro produtividade. Se você produz aquilo que eu preciso, no prazo que eu preciso, tranquilo. Você pode vir de manhã, você pode vir à tarde, você pode ficar o dia todo, e assim vai. Então é basicamente isso, eu organizo assim, e sempre que preciso, sempre. Chefinha, eu preciso tal dia, eu vim para tal lugar, não, eu tenho uma palestra, não, vai. Você tem alguma coisa para fazer? Não, então vai. Então, eu consigo muito conciliar isso. Então, se caso eu consiga organizar ali ou estudar, eu consigo estudar no final de semana. Porque final de semana é um trabalho, né? É um ponto importante, conversar com o teu chefe. Conversa com o teu chefe. Porque, por exemplo, o laboratório entra às 7h30, eu entro 8. Eu tenho um acordo com a doutora de entrar 8 horas, porque é o tempo que tem para descansar das 11 até 7h30. Então, eu conversei com ela, tem 1h30 de almoço, é suficiente para mim, porque eu almoço no trabalho, né? Lá já no Biro. Então, conversa com o teu chefe. Se está complicado, posso fazer menos 1 hora de almoço para descansar um pouco mais. É muito bom isso. Conversa com o teu chefe, que tudo se encaixa. Entendi. Eu gostaria que vocês fizessem algumas considerações finais. O que vocês puderem falar? Bem, eu gostaria, né, de agradecer ao Instituto e por vocês, toda essa equipe, né, que nos proporcionaram isso. Que embora você saia do Instituto, o Instituto sempre vai te chamar. Uma vez que você pisa aqui, você sempre vai ser daqui, né? Então, eu sempre venho para fazer as palestras com o ingresso, tá? Alguns comentários de comentário após isso. E eu confesso que eu esperava mais tempo ali, mas toda vez que eu via as palestras do ingresso, quando eu estava aqui no primeirão, tinha gente lá em São Paulo, já formado, eu falei, nossa, um dia eu quero estar assim, né, ter formado e falar. Só que isso, eu me formei, 3 meses depois já me chamaram. 4 meses por aí, só que eu já estava na Fiocruz, né, então já tinha alguma coisa para falar ali. Então, se você está pensando em vir para o IFRO, venha, não pense 2 vezes, né, se inscreva, porque realmente o IFRO tem poder de mudar vidas, né, de traçar linhas diferentes e de te alavancar, né, no mercado de trabalho. Frente a isso, eu quero agradecer ao Instituto Federal, você mais uma vez, e também a plataforma lá, na qual eu trabalho, a minha chefe, a professora Carol, que é incrivelmente amorosa com todos nós, todos os técnicos, e toda a minha equipe, maravilhosa. Vai ser uma forma de pergunta. Você está no segundo período, segundo ano, você também. O que você espera no terceiro? Formação depois dessa vida? Olha, a gente realidade, né? Porque a gente tem muita expectativa. No segundo ano, né? Então, terceiro ali, formatura e estágio, e TCC, para quem faz TCC. E as matérias são muito para vocês? Sim. Tipo, a gente teve um leve susto no terceiro ano, a gente estudou do lado dele, né? A gente pegou, uma vez a gente estava sentado conversando com eles, e elas começaram a falar,
não tem matéria disso, tá muito difícil, você se prepara com que isso, eu fiquei olhando. Aí ela falou, não, não faz ciência, eu falei, não é possível. Aí eu peguei e comecei a ver a grade, eu, meu Deus, esse livro de técnica, eu não vou aguentar o tamanho que eu tenho. 7 matérias de técnica esse ano, imagina que vem, tipo, como você disse, eles preparam para ter como eles também te dão uns leves chutes, não é nem bom, né? Eles dão para fazer umas cambalhotas ali, mas no final eu espero que dê tudo certo. E interessante também sobre isso, né? Cada um você pega mais, tem determinadas matérias, e aí você diz, nossa, eu não vou aguentar, mas o livro te mostra que você vai além daquilo que você acha que você é capaz. Você chega ali, não vou conseguir mais pra frente, ele diz, olha, você consegue. Então, tipo assim, se você pega nas matérias, que você leva, empurra aquilo que você tá tendo. Você vai, tem que ir, né? Senão... Eu tô um pouco assustada em relação ao terceiro, mas a gente vai dar conta, se Deus quiser. Eu acredito que a minha sala, assim, em relação a estudos, ela é bem unida, assim, eu acho. E aí eu acho que a gente vai se ajudando, assim, e eu acho que a gente vai conseguir levar. Gostaria também, já ter a oportunidade de agradecer a vocês. Vocês não têm noção de quanto esse episódio está sendo importante para mim, porque mesmo vocês não sendo do meu curso, está sendo um grande exemplo para mim seguir, porque eu também quero seguir na minha área. Então, muito obrigada por vocês terem vindo. Se sintam especiais. Bom, agradecemos aos nossos ouvintes e aos nossos entrevistados. Peçamos que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, curtam, comentem e compartilhem. Até mais!